Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai estar analisando aí esse sabadão, galera. Sabadão aí, dia 23 de agosto de 2025. Nesse sabadão a gente vai ter muitos jogos, muitos jogos. Sinceramente aqui, quando eu fui separar aqui tinha mais de 20 jogos, né? Então eu tive que passar um pente fino e no final decidi deixar aqui 13 jogos para vocês, tá? 13 jogos aí pra gente analisar. E no final desse vídeo vai ter uma novidade, tá? Vou estar deixando um bilhete seguro, né? Entre aspas. Um bilhetezinho para quem gosta de trabalhar com alavancagem de banca. Vou deixar o bilhete também pronto, né, que é normal aí, e no final vou estar deixando aí um bingo pra gente brincar, tá? O primeiro bilhete que eu vou deixar para vocês é o bilhete pronto padrão, o segundo vai ser esse bilhete de alavancagem, e no finalzinho o bingo, pra gente brincar aí nessa rodada de sábado. Como a gente tem muitos jogos, né, dá pra gente fazer esse bingo aí e tentar acertar mais uma vez. A gente que tem acertado bastante aí nesses últimos vídeos, né? E já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar um like, isso vai fortalecer bastante aí o canal, tá? Vai estar me incentivando também mais ainda para poder continuar com esses projetos novos. Vai ter vídeo novo aí em breve. Vou só esperar aí acontecer terceira, quarta rodada desse campeonato de elite da Europa, né? E vou estar trazendo conteúdo novo para vocês aí, além dessa novidade, né? Que é o bilhete de alavancagem aí. Vamos ver se a gente consegue acertar pelo menos uns 6, 7, 8. Ver aí se dá para alavancar maneiro, tá? Lembrando que esse bilhete de alavancagem vai ser com odd baixa, então é para você colocar ali um valor fixo. Vou começar com R$10 e tentar fazer 100. Vou começar com R$5 e tentar fazer 50. Aí vai de acordo com a banca de vocês, fechou? Não esqueça também de se inscrever no canal, comentar que também é muito importante. Quem puder, compartilha também o link desse vídeo aí com seus amigos, fechou, galera? Agora eu vou mudar a tela aqui para mostrar para vocês a grade de jogos que a gente vai ter nessa rodada, tá? Começando aqui, Campeonato Inglês, Premier League. Grande jogo, né? Manchester City e Tottenham aí, 8h30 da manhã, né? Jogo bem cedo. Vamos ter a grande final aí da Supercopa Saudita, né? Al-Nassr contra o Al-Ahly. Vamos ter também aí o início do Campeonato Alemão Bundesliga. Vamos ter aqui Leverkusen contra o Hoffenheim, São Paulo contra o Borussia Dortmund. Vamos ter mais jogos aqui do Campeonato Inglês, né? Arsenal e Leeds. Campeonato Italiano também, iniciando, né? Mais uma temporada aí, primeira rodada aí, Sassuolo e Napoli. Vamos ter também aqui Campeonato Holandês. Vamos ter Campeonato Espanhol, né? Atlético Madrid aí jogando. Vamos ter o Milan também estreando aí no Campeonato Italiano. Estreando não, né? Primeira rodada, tá, galera? Milan que já joga aí campeonato italiano há muito tempo. Vamos ter campeonato brasileiro Série A também que não pode faltar, né? Separei 2 jogos, Bragantino, Fluminense, Cruzeiro, Internacional. Série B também, né? Série B eu achei esse jogo aqui bem interessante, Goiás e América Mineiro. Então vamos ter uma grade aí muito top aí nesse sabadão. E com certeza a gente vai buscar aí bastante greens nessa rodada, tá? Vamos lá, começando do primeiro jogo. 8h30 da manhã a gente tem Manchester City e Tottenham, né? Logo na segunda rodada aí um grande jogo, né? O Manchester City vai estar jogando em casa. Venceu na estreia, né? Por sinal venceu muito bem, 4-0 fora de casa contra o Wolverhampton. Enquanto o Tottenham também iniciou bem, vencendo o time do Burnley por 3-0, né? Então duas equipes que começaram aí com o pé direito, fazendo muitos gols e não levando gol, né? Na primeira rodada. O confronto aqui, vamos pegar os últimos 5 jogos do Manchester City primeiro, né? São 4 vitórias e 1 empate, não perdeu nesses últimos 5 jogos. E o Tottenham, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, tem um equilíbrio, né? Querendo ou não, tem um equilíbrio. 3 vitórias do Manchester City e 2 vitórias do Tottenham, né? Tá pagando a odd aí de 1,50 pro Manchester City vencer, galera. Na minha opinião, tem valor, tá? Tem valor, Manchester City jogando em casa, tem um elenco melhor do que o Tottenham, né? Tá certo que o Tottenham começou bem, mas o Manchester City tem um elenco, na minha opinião, bem melhor. E a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Manchester City para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, né? Vamos pegar um placarzinho aqui um pouco mais apertado, né? 2-1. Mas pode acontecer um 3-1 também, né? Mas vamos pegar 2-1 porque o Tottenham começou bem.
Agora vamos aqui para a grande final da Supercopa Saudita, né? Vamos ter aqui o Al Nassr contra o Al Ahly. 9 horas da manhã esse jogo, lembrando que o jogo é lá em Hong Kong, né? Então localização neutra, e a gente vai ver os últimos 5 jogos do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo aí, que vai em busca desse milésimo gol, não sei se nessa temporada, né? Mas está perto, e até o momento aí o Al Nassr conseguiu 4 vitórias e uma derrota nesses últimos 5 jogos, né? Aí o jogo válido pela semifinal contra o Al Ittihad, onde venceu por 2-1, teve até um jogador expulso, se eu não me engano, jogou com 1 a menos e mesmo assim ganhou, e teve 3 vitórias nos amistosos aí, né? Contra Rio Ave, Toulouse, Johan, e perdeu o Palmeiras no amistoso, né? Já o time do Al Ahly, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Nos amistosos aí conseguiu 2 vitórias, 1 empate e uma derrota, e conseguiu vencer de goleada o Al Qadsiya por 5-1, né? Uma goleada aí para cima do Al Qadsiya. Eu particularmente achei que o Al Qadsiya tentar ir crespar, né? Mas acabou que teve jogador expulso aí também e acabou complicando, né? Confronto direto aqui, 3 vitórias do Al Nassr, 2 vitórias, 2 empates na verdade, né? 3 vitórias do Al Nassr e 2 empates, né? Eu ia falar 2 vitórias do Al Ahly, mas não teve não. O Al Ahly, a última vez que venceu foi lá em 2020, né? Em dezembro de 2020, onde venceu por 2-1, né? Depois disso aí só deu o Al Nassr e empate. Aqui nesse jogo, galera, como é final, não sei se vale a pena a gente pegar uma vitória seca aí, ou até mesmo com empate anula a favor do Al Nassr, tá? Final tudo pode acontecer. Tá pagando uma odd de 2,25 pro Al Nassr vencer e uma odd de 2,80 pro Al Ahly vencer. Aqui o que a gente vai pegar? Mais de 2 gols e meio na partida, né? É jogo ótimo para gols, acredito que vai ser jogo aberto, grande chance, né? O setor defensivo das duas equipes, cá entre nós, não é grande coisa, e o ataque, por sua vez, são 2 ótimos ataques, tanto do Al Nassr quanto do Al Ahly, né? Então, mais de 2 gols e meio na partida vai acontecer nesse jogo, e a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um placar aleatório, tá? 3-2 Al Nassr, 3-2 aí pro Cristiano Ronaldo. Agora vamos aqui para os jogos do Campeonato Alemão Bundesliga. Vamos ter aqui o Bayer Leverkusen, iniciando aí mais uma temporada, contra o Hoffenheim. 10h30 da manhã esse jogo. Primeira rodada, tá, galera? Como vocês podem ver aqui, não jogou ninguém. Então vai ser a primeira rodada para todo mundo, né? E o Leverkusen aí, que por sua vez conquistou 4 vitórias e uma derrota nesses últimos 5 jogos, né? 4 amistosos, e teve jogo aí recente, né, da Copa da Alemanha, onde goleou 4-0. Perdeu alguns jogadores importantes, que é o caso do Wirtz, né, que é o principal, né, o Florian Wirtz, foi pro Liverpool, né, e com isso aí foi uma perda gigantesca, né. Recentemente também saiu o Victor Boniface, também uma perda aí não tão grande igual do Wirtz, né, mas iniciou aí bem, goleando de 4-0 na Copa da Alemanha, mas contra esse time aqui que é time de várzea, né, com todo respeito. E o Hoffenheim, por sua vez, aí juntando os amistosos e a Copa da Alemanha também, conquistou 5 vitórias, né, inclusive uma goleada aqui contra o Metz da França, né, 8-0. Aí teve aqui essa goleada também na Copa da Alemanha, 4-0 em cima do Rostock, que já é uma equipe da 3ª divisão, se eu não me engano. E no confronto direto, galera, só deu o Leverkusen. 5 vitórias do Leverkusen nos últimos 5 jogos, e o que é interessante aqui é o mercado de gols, né? Sempre batendo aí mais de 2 gols e meio, sempre batendo ambos marcos, né? Então, na minha opinião, é jogo bom pra gente pegar o ambos marcos. Vitória do Leverkusen tá pagando 1,53. Pelo momento aí do Hoffenheim, pelos esses amistosos que fez aí, sei lá, não sei se vale a pena, especialmente primeira rodada, né? Então a gente vai pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida como primeira opção, e a segunda opção, galera, a gente pode pegar aqui Casa Vence. É um pouquinho mais arriscado por conta de ser primeira rodada e muita coisa pode acontecer, né? Então, a primeira opção, mais de 2 gols e meio, na minha análise, é a mais segura para esse jogo, tá? A segunda opção para o Leverkusen vencer já é um pouquinho mais arriscada. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Leverkusen. Agora vamos aqui para mais um jogo do Campeonato Alemão, né? Vamos ter o São Paulo contra o Borussia Dortmund, 1h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada aí nos últimos jogos de cada equipe, né? Os amistosos que teve aí o São Paulo e também aqui o jogo da Copa da Alemanha. A equipe conquistou 3 vitórias e 2 empates, né? Conseguiu se classificar nos pênaltis aí contra esse time aqui, que também é time de várzea, né? E o Borussia Dortmund também nos amistosos que fez e no último jogo aí que foi válido pela Copa da Alemanha, conquistou 3 vitórias e 2 derrotas, né? Perdeu o amistoso aqui
aqui para Juventus. E também teve um joguinho aqui, né, por Real Madrid, que foi lá pela Copa do Mundo de Clubes, né, onde perdeu por 3-2, né. Depois disso teve uma goleada contra esse time aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí venceu o Lille, né, querendo ou não, foi uma boa vitória. Lille, uma equipe chata, e venceu apenas por 1-0. A equipe do Essen, se não me engano, é da terceira divisão. Confronto direto aqui, o Dortmund venceu 4 vezes, São Paulo venceu apenas uma, que foi na Copa da Alemanha em 2022, né. Aqui nesse jogo, galera, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o Dortmund tem favoritismo, né, mas como eu falei para vocês, é a primeira rodada, tudo pode acontecer, né. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, né, primeiro tempo para sair um golzinho, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Borussia Dortmund. Agora vamos aqui também para mais uma temporada que vai iniciar aqui no Campeonato Italiano Série A, né? Primeira rodada aí, e jogo bem interessante, né? Sassuolo jogando em casa contra Napoli. 1h30 da tarde, como vocês podem ver, a primeira rodada, tá? Ninguém jogou ainda, primeira rodada aí para todo mundo. E o Sassuolo aí, nesses últimos jogos aí, incluindo Copa da Itália e amistosos, conquistou 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Napoli, nos últimos 5 jogos que foram amistosos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Vencendo aí Girona, que é a equipe boa, né? Teoricamente boa. Olympiacos também é uma equipezinha boa. E esse Sorrento aqui, que se eu não me engano é da terceira ou quarta divisão da Itália, cara. Posso estar enganado, mas acho que é mais ou menos isso. O confronto direto aqui só deu o Napoli, né? 5 vitórias do Napoli aí nesses últimos 5 jogos. Tá pagando a odd de 1,57 pro Napoli vencer. Mas como é primeira rodada, eu não gosto de arriscar a primeira opção para time A ou time B vencer, tá, galera? Por isso que eu sempre recomendo aí primeira, segunda rodada, você tenta trabalhar no mercado de gols, que é mais interessante. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no mais de um gol e meio. Tá pagando 1,31, 1,33, é uma odd boa para fazer uma duplinha de bilhete, né? Então a gente pega a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Napoli. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, né? O campeonato holandês já vai para a terceira rodada, já é mais interessante. E a gente vai ter aqui o PSV jogando em casa contra o Groningen. 1h45 da tarde esse jogo, né? E a gente vai ver aí que o PSV até o momento aí, 2 jogos e 2 vitórias, né? Na estreia goleou por 6-1 o Sparta Rotterdam e no último jogo venceu fora de casa o Twente, uma equipe chata, né? Venceu fora de casa por 2-0 aí o PSV. Enquanto o Groningen iniciou perdendo o Alkmaar, uma goleada de 4-1. Mas depois conseguiu aí vencer o Heerenveen, vencendo por 2-1, né? Então acabou se recuperando aí da derrota, né, na estreia, né? Agora vai ter pedreira pela frente, né? O PSV aí que vem de uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas, né? Inclusive sendo campeão aí da Johan Cruyff, né? Que é uma Copa da Holanda. Venceu 2 jogos aí iniciais do campeonato holandês, como eu falei, e venceu também 2 amistosos aqui contra Athletic Bilbao e Eindhoven. Já o time do Groningen, 3 vitórias e 2 derrotas, né? 2 jogos pelo campeonato holandês e 3 amistosos. E no confronto direto, 4 vitórias do PSV e 1 vitória do Groningen. Então, assim, eu acredito que é jogo bom aí pra gente focar no mercado de gols e até mesmo no PSV para vencer esse primeiro tempo, tá, galera? Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSV. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol, né? O Campeonato Espanhol que vai para a segunda rodada e a gente vai ter o Atlético Madrid contra o Elche. 2h30 da tarde esse jogo, né? O Atlético Madrid aí que começou com o pé esquerdo, né? Acabou perdendo aí na estreia pro Espanhol por 2-1 e o Elche conseguiu um empate em casa contra o Real Betis em 1-1, né? Os últimos 5 jogos do Atlético Madrid, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos aqui do Elche, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, o Atlético Madrid venceu 4 vezes e o Elche venceu apenas uma, né? Então aqui, galera, eu acredito que o time do Atlético Madrid vai querer aí estrear bem diante de sua torcida, né? Lembrando que o primeiro jogo foi fora de casa, então o primeiro jogo em casa aí nessa temporada, acredito que a equipe vai querer recuperar os 3 pontos perdidos ali, né? Vai somar seus 3 primeiros pontos e ainda mais com o apoio dessa torcida, né? Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa mais de 1 gol e meio, no caso Atlético Madrid para marcar 2 gols ou mais, e a segunda opção a gente pega aqui casa vence no primeiro tempo, né? Uma dica um pouquinho mais arriscada, mas acredito aí que se o Atlético Madrid jogar o que sabe, tem chance de vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Atlético Madrid. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter também aí o Milan estreando aí nessa temporada, né, 2025-2026 aí do Campeonato Italiano, e vai estar jogando em casa aí contra a Cremonese, né, equipe que subiu da segunda divisão, se eu não me engano, tá?
tenho quase certeza. Jogo aí válido pela primeira rodada, e os últimos 5 jogos aí do Milan, 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Perdeu aí para um amistoso contra o Chelsea, 4-1, uma goleada, né? Mas depois se recuperou aí na Copa da Itália, aí vencendo o Bari por 2-0. Enquanto a Cremonese, subiu da Série B, agora eu vi aqui, ó. A Cremonese, que subiu recentemente para a Série A, conquistou aí 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Esses amistosos que fez aí preparatório aí, conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota, e acabou sendo eliminado nos pênaltis aí na Copa da Itália para o time do Palermo. Confronto direto, 2 vitórias do Milan e 3 empates, né? Então, assim, é um confrontozinho complicado, né? Um confronto tão fácil aí pro time do Milan, não. Mas cá entre nós, né? O elenco que o Milan tem que começar aí essa Série A vencendo, especialmente em casa diante de sua torcida. Então a primeira opção, casa, vence, né? Milan para vencer. E a segunda opção, a gente pega aqui menos de 3 gols e meio na partida, tá? Acredito que vai ser jogo para poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Milan, talvez 1-0. Agora vamos para o Brasileirão Série A, né? Vamos ter aqui Red Bull Bragantino contra Fluminense. 4 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 21. E na classificação a gente vai ver aí, né? O Bragantino descendo e não para mais, né? São 5 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos. A equipe que chegou a ficar aqui um bom tempo no G4, né? E agora já começa a descer, daqui a pouco, se continuar assim, tá na zona do rebaixamento, né? O time não conseguiu vencer, né? Se a gente for pegar aqui, galera, os jogos do Bragantino, a gente for puxar um pouquinho mais, nos últimos 10 jogos, uma vitória, um empate e 8 derrotas. E detalhe, 8 derrotas seguidas. Muito preocupante aí essa situação do Bragantino, né? O Fluminense, por sua vez, aí vem subindo, né? Tá aqui em 8º lugar. Conseguiu aí nesses últimos jogos, assim, mais recente, né, uma vitória aí contra o Fortaleza, empatou fora de casa contra o Bahia, conquistou uma vitória do Grêmio, né? Antes disso estava uma sequência muito ruim, especialmente quando o Arias saiu, né? Mas conseguiu se recompor, né? Conseguiu aí botar o time no eixo e vai jogando bom futebol, por sinal, né? Então tem tudo aí para poder subir mais ainda na tabela. Os últimos 5 jogos aí do confronto direto entre Fluminense e Bragantino, a gente vê que o Red Bull Bragantino, o time da casa, venceu apenas uma, Fluminense venceu 3 e empatou uma, né? Então teve aí um favoritismo pro Fluminense, né? Querendo ou não, nesses últimos jogos. E pelo momento que vai vivendo o Bragantino, sei não, tá? Sei não. Tá pagando a odd de 3,20 pro Fluminense. Pra quem gosta de odd alta aí, uma fezinha no Fluminense, eu acredito que vale a pena jogar aquela moedinha, né? E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, tá, galera? O Fluminense para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Fluminense. Talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter aqui o Levante jogando em casa, enfrentando logo de cara aí essa pedreira, né? Jogando em casa, primeiro jogo em casa do Levante, vai enfrentar aí logo o Barcelona, né? 4h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada aqui na classificação. O Barcelona venceu seu primeiro jogo fora de casa contra o Mallorca 3-0, e na estreia o time do Levante fora de casa perdeu para o Alavés por 2-1. No confronto direto, galera, se a gente for dar uma olhada aqui, são 4 vitórias do Barcelona e um empate, né? E o Barcelona que vem de uma sequência muito boa, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota, né? Esse time do Barcelona aí tem tudo para poder... Se não for campeão na Liga, vai ficar aí na briga até o finalzinho, né? Porque tá com uma ótima equipe, né? Yamal jogando muito, meio campo ali muito forte. Então aqui, galera, eu particularmente tô muito confiante aí que o Barcelona vai vencer fora de casa, né? Tá pagando uma de 1,27, até derreteu um pouco, né? A última vez que eu vi, tava pagando 1,30 e pouco, né? Deixa eu ver aqui. Tá pagando 1,39, quase 1,40. Valia a pena pegar, né? Agora já não sei se vale a pena por conta dessa odd baixa, mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, fora mais de 1,5 gols, tá? Barcelona para marcar 2 gols na partida ou mais. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida, tá? Para essa partida ter 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Barcelona, 3-1 fora. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão, vamos ter aqui um jogo interessante, né? Goiás contra América Mineiro. Goiás muito bem no campeonato, América Mineiro já não posso dizer o mesmo. 6 horas da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser lá no Serrinha. E o Goiás que está aí na segunda posição, podendo reassumir a liderança do campeonato, né? Basta vencer e torcer para o Coritiba empatar ou perder, né? E com isso o Goiás vai chegar aí a 44 pontos, né? Enquanto o Coritiba perdendo aí fica com os 42, se empatar fica com 43, né? Então o Goiás passa aí
desde que o Coritiba não vença o Remo. Já o time do América Mineiro é o primeiro fora da zona do rebaixamento, mas tem a mesma pontuação aí de Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto, né, que são equipes que estão aqui na zona do rebaixamento. A única diferença aqui é que o América Mineiro tem um saldo de gol menos pior, né, vamos dizer assim, e tem mais vitória, né, do que Volta Redonda e Botafogo, que tem 5 vitórias, né, enquanto o América Mineiro já tem 6 vitórias, né. Porém, é uma fase bem preocupante aí do América Mineiro, que tem que abrir o olho, né, pelo menos para permanecer na Série B, né. Poderia estar brigando para subir, mas temporada muito fraca. Os últimos 5 jogos aqui do Goiás, 1 vitória, 2 empate, 2 derrota, né? Vem vacilando bastante aí nesses últimos jogos, especialmente aí esse empate aí, por exemplo, contra o Remo. Aí teve a derrota no clássico aí contra o Vila Nova. Então a situação também não está muito boa para o Goiás, não. Já o time do América Mineiro, 2 empates, 3 derrotas. Confronto direto, o Goiás venceu 3 vezes. O América venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, o Goiás costuma levar melhor no confronto direto, né? E tá numa situação melhor. Tá pagando uma de 1,85, na minha opinião, não vale a pena o risco, tá? Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo ótimo aí para 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega aqui casa vence com empate anula, né? Para dar aquela segurança extra. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Goiás. Agora o nosso último jogo aqui tem um jogo bem interessante no Brasileirão Série A, né? Cruzeiro e Internacional, né? Sempre costuma ser um jogo interessante. 6h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 21. Cruzeiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, né? Acabou vacilando aí nesses últimos jogos, perdeu para o Santos e depois empatou contra o Mirassol e acabou vendo o Palmeiras passar, né? O Palmeiras aí acabou passando, pegando aqui 39 pontos e lembrando que o Palmeiras pode chegar a 42 porque tem um jogo a menos aí do que Flamengo, por exemplo, e 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro tem que vencer ou vencer esse jogo aí e torcer para um tropeço do Palmeiras que vai pegar o Sport. Teoricamente é um jogo fácil, mas a gente já viu que o Sport aí resolveu aprontar, né? O Sport conseguiu sua primeira vitória e depois acabou empatando com o São Paulo, né? O Internacional, que é o confronto aí desse jogo Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, o Internacional está em 12º lugar com 24 pontos, né? Vem de uma derrota para o Flamengo no Brasileirão e perdeu os 2 jogos na Copa do Brasil, sendo eliminado das oitavas aí na Libertadores, né? Acabou perdendo esses 2 jogos na Libertadores. E com isso aí, querendo ou não, pode mexer com o psicológico dos jogadores, né? Perder 3 jogos seguidos para o Flamengo, mesmo o Flamengo com o elenco que tem, é complicado você perder, teu time perder 3 vezes seguido para o mesmo time, né? É complicado. Aí a gente vai ver aqui que o confronto direto, o Internacional costuma levar melhor. São 3 vitórias do Internacional e 2 empates nos últimos 5 jogos. Porém, o momento do Cruzeiro está mais interessante, né? O Cruzeiro aí tá no momento melhor. Terceiro colocado no Brasileirão, tem jogado bem, e aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-0 Cruzeiro, jogando em casa, acredito que o Cruzeiro vai vencer. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem e que possam lucrar muito aí nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto da rodada. Logo em seguida nós tem aí o bilhete de alavancagem e no finalzinho o nosso bingo, tá, galera? Então confere aí o vídeo aí, porque tem esses 3 bilhetes para vocês aí nesse sábado, né? Especialmente essa novidade aí do bilhete de alavancagem, tá? O nosso bilhete da rodada, galera, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente pegou 3 jogos, tá? E já vou ressaltando aqui pra vocês que anteriormente nos palpites eu pulei o jogo do Arsenal, tá? Arsenal e Leeds. Nesse jogo aqui, galera, já só recapitulando para não deixar em branco, aqui a gente poderia pegar aqui Arsenal para vencer e Arsenal mais de 1 gol e meio na partida, tá? Seriam os 2 palpites aí para esse jogo entre Arsenal e Leeds. Um possível placar, arriscaria aí um 2-0 ou 3-0, tá? E aqui no nosso bilhete a gente pegou, né? A primeira opção, Arsenal para vencer, né? Vitória do Arsenal em cima do Leeds. Aí o segundo jogo, campeonato holandês, PSV e Groningen, a gente pegou aqui o PSV menos 1 handicap asiático, né? No caso PSV para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E o terceiro jogo aqui, campeonato espanhol, Levante e Barcelona, a gente pegou Barcelona mais de 1 gol e meio, tá? Barcelona para marcar 2 gols ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,98, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial aqui de R$ 198,40. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o nosso bilhete de alavancagem, tá? Lembrando que a gente vai começar com valor baixo,
para a gente tentar aí alavancar nossa banca, tá? E o nosso bilhete de alavancagem ficou assim, ó. A gente pegou 3 jogos aqui focado no mercado de mais de um gol e meio, tá? O primeiro aqui, Manchester City e Tottenham, a gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida, como vocês podem ver, pagando a odd baixa, né? 1,14, mas o nosso foco é esse, é pegar a odd segura, né? Para poder conseguir tentar alavancar nossa banca aí o máximo possível. Aí, segundo jogo, Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen contra o Hoffenheim, a gente pegou mais de um gol e meio na partida também. E o jogo entre Levante e Barcelona, a gente pegou também o mais de um gol e meio na partida. Aí, no final, nosso bilhete de alavancagem gerou aqui uma odd total de 1,45, né? A gente iniciou aqui com R$10 para voltar 14,51. Aí como que vai funcionar, galera? Ah, esse bilhete aqui deu green. A gente vai pegar esse 14,51, vamos tentar buscar uma odd aí sempre acima de 1,30, né? E utilizar esses 14,51 para fazer uma nova entrada, né? Então a gente vai pegar aí 14,51 para poder voltar aí, vamos botar um exemplo assim, arredondando R$20. Aí depois a gente vai pegar esses R$20, vai fazer uma nova entrada e por aí vai, tá? Todo vídeo eu vou tentar trazer essa alavancagem aí pra gente conseguir tentar chegar o mais longe possível, tá? Pelo menos aí uns 6, 7 greens seguidos, pelo menos. Então o nosso bilhete de alavancagem ficou assim, com essa odd aí de 1,45, iniciando com R$10 para voltar 14,51. Lembrando que se sua banca for muito alta, você pode colocar até um valorzinho aqui maior. E se sua banca for muito baixa, você pode começar aí com R$5, R$2, vai de acordo com a sua banca, fechou? Agora no final eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, tá? E o bingo da rodada ficou assim, ó. No nosso bingo aqui a gente selecionou 5 jogos. O primeiro jogo, Manchester City e Tottenham, a gente pegou vitória do Manchester City. Aí o segundo jogo, o final aqui da Supercopa da Arábia Saudita, né, Al Nassr contra o Al Ahly, a gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo, Campeonato Italiano, Milan e Cremonese, a gente pegou vitória do Milan. Aí o quarto jogo, Barcelona aqui, né, Levante Barcelona, mais de 2 gols e meio na partida. E o último jogo, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Internacional, a gente pegou vitória do Cruzeiro. Lembrando que aqui, quando tem esse PA, galera, isso aqui é na Bet365, né, mas a banca que vocês utilizam pode ter essa opção também. Esse PA aqui é o pagamento antecipado, né? A equipe marcou 2 gols de diferença, já dá green, independente aí do resultado final, né? Então isso aqui é bem interessante. A equipe abriu 2 gols, já dá green. Aí no final nosso bingo gerou uma odd aqui de 7,6, né? Uma oddzinha bem interessante. E peguei aqui a lógica, tá, galera? Não tem muito mistério não, aqui peguei a lógica e vamos tentar aí torcer para que não tenha zebra, né? Que com certeza tem tudo para esse bingo aqui bater nessa rodada, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, do bilhete de alavancagem e do nosso bingo, tá? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha bastante o link aí desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, tá? Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um ótimo final de semana para você, para sua família, tá? Que a gente possa ter muitos green aí nesse sabadão e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo também. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu. Fui!